O Espírito Santo e eu. O Espírito Santo e eu. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 até o 13. Vamos ler ali na projeção. Diz assim: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, o mais novinho, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel, o profeta, disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Eu conversei na semana passada, então, sobre esse momento da história tanto de Samuel como do rei Davi, o famoso rei Davi, né, o herói, o rei, o general, o lutador, Davi Golias, enfim, o famoso Davi. Aqui é o momento que Davi, então, um menino de mais ou menos 17 anos, é ungido. A escolha, Deus usando Samuel para identificar esse menino, esse ungido, escolhê-lo. E aí eu falei sobre o relacionamento, então, de Samuel, o profeta, com Deus na escolha, né, do novo rei de Israel. Não enfatizei muito, não falei quase nada sobre a história de Davi em si, ou a experiência de Davi. Mas eu quero falar hoje sobre Davi. Hoje eu quero falar essa mesma história, mas na ótica de quem recebeu a unção. Nós falamos sobre a ótica de quem ungiu, e agora eu quero falar na ótica de quem recebeu a unção, que é o jovem Davi. Nós falamos da experiência, do grande personagem Samuel, um homem fabuloso, tremendo, um homem acostumado a ouvir a voz de Deus, um profeta famosíssimo, temido inclusive, tamanha a intimidade que ele tinha com Deus e com a voz de Deus. Mas Samuel, mesmo com tudo isso, quase comete um erro, quase comete um equívoco ao escolher o rei, ao olhar para a aparência e não olhar para o coração. Deus ali então corrige o profeta, dizendo o seguinte: Ei, Samuel, eu não olho como os homens olham, os homens olham uma aparência, eu olho o coração. E também abordei aqui o fato de que Deus também estava mostrando para Samuel, e acredito que para nós também, mostrando para Samuel que tipo de gente, que tipo de pessoa Deus estava procurando para ser rei. Ou seja, era necessário uma característica muito, muito especial para ser o rei de Israel. E a característica é a mesma, ou seja, um rei para Israel, ou um pai para uma família, uma mãe para uma família, um empresário para uma empresa, ou seja, quem lidera alguma coisa, quem conduz algum processo, ele precisa entender que a ser como Deus, ou seja, você não se conduzir através do que você vê, mas através do coração. Então Deus estava mostrando que tipo de rei ele estava procurando. Eu quero um rei que não governe pelos olhos, mas governe pelo coração. E vale a pena relembrar e lembrar que quando a gente fala na Bíblia, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia, quando fala de coração, na maioria das vezes, ela está falando do espírito humano. O homem, o ser humano, é composto, nós cremos, de 3 partes. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Todo o processo de salvação, de nova criação, de quem nós somos em Jesus, após a salvação, se dá no seu espírito. Ou seja, se você aceitar Jesus hoje, aliás, vou pegar um exemplo fictício. Uma pessoa que talvez esteja nas drogas, talvez esteja numa situação bem difícil, ele aceita Jesus agora, nesse momento. 1 minuto depois, 2 minutos depois, ele continua tendo no seu corpo ainda as informações da droga, as experiências com o alcoolismo. Ele agora mudou no seu espírito, mas a sua alma, então, precisa passar por um processo agora de transformação. E isso se dá através do espírito. Mas o que eu quero enfatizar, não é esse o ponto que eu quero enfatizar. O que eu quero enfatizar é
coração fala de espírito do homem. Deus está dizendo, eu quero escolher, eu preciso, é necessário uma pessoa para governar, uma pessoa então que governe com o espírito. Ouvir a voz de Deus no seu espírito. E não se conduzir pelas circunstâncias da vida, não se conduzir pelas situações que consegue enxergar, mas agir pelo teu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Ok? Quando nós entendemos isso, e olhando, como eu falei, a ótica nessa história de Samuel, que ungiu, e a ótica de Davi, que foi ungido, nós vemos duas óticas interessantes dentro dessa mesma ideia de olhar a aparência e olhar o coração. Samuel, a gente vai ver a experiência de Samuel nessa história, alguém que tem uma experiência interna com o Espírito de Deus. A experiência de Samuel ao escolher Davi, essa experiência de escolha de Davi, do próximo rei, é algo interno de Samuel, aconteceu internamente dentro de Samuel. Ou a experiência de Samuel com o Espírito Santo no quesito interno. Davi, que é o meu foco hoje, é a experiência de Davi com o mesmo Espírito Santo, mas fora de Davi. Davi recebeu, o texto vai dizer, o texto que nós lemos ali, termina de uma forma maravilhosa. A partir do momento que o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo veio sobre Davi, se apoderou de Davi. Então a experiência de Samuel na história é o Espírito Santo dentro de Samuel. A experiência aqui nessa história, nesse momento, de Davi, é uma experiência do Espírito Santo sobre Davi, fora de Davi. O que eu quero colocar com isso? Quando a gente fala de Espírito Santo, o tema deste ano, 2021, é o ano da comunhão do Espírito Santo. Quando nós falamos da comunhão com o Espírito Santo, nós temos que entender que o nosso relacionamento com o Espírito Santo acontece internamente, mas também acontece externamente. O Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. Pastor, tem diferença? Total. A experiência com o Espírito Santo dentro de você é uma coisa, a experiência com o Espírito Santo sobre você é outra situação. E aqui nós vemos na experiência de Samuel, essa experiência de Samuel com o Espírito Santo nele, dentro dele, e de Davi aqui nesse momento, a experiência do Espírito Santo sobre ele. Isso aqui é bastante importante nós entendermos nessa relação de nossa, também deles, e eles como exemplo, mas também nossa com o Espírito Santo. Quando nós entendemos a experiência do homem com o Espírito Santo de Deus, ou com o Espírito do Senhor, no Novo Testamento vai usar muito Espírito Santo, no Velho Testamento não se usa a expressão Espírito Santo, mas vai dizer o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, o Espírito de Deus. Então é o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus e que a igreja foi batizada no Pentecostes. Mas é o mesmo Espírito Santo no Novo Testamento e no Velho Testamento, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quando a gente fala então do Espírito Santo, nós precisamos entender, olhando no Velho Testamento apenas, vou deixar um pouquinho de lado o Novo Testamento, olhando no Velho Testamento, o Espírito Santo na vida de alguém tinha duas razões. O Espírito Santo vinha sobre alguém, o Espírito Santo se manifestava na vida de alguém, basicamente por duas razões. A primeira razão pela qual o Espírito Santo vinha sobre alguém era, primeiro, para identificar. O Espírito Santo vinha sobre alguém para dizer, aqui está o escolhido, aqui está o ungido, dentre várias opções, uma pessoa, uma mulher, um homem, uma pessoa, era escolhida, assim como aconteceu com Davi. Dentre 9 irmãos, um foi escolhido para ser o rei de Israel. Aqui não está falando de rejeição no sentido total, mas está falando naquele cargo, rei de Israel, dos 9, apenas um foi escolhido. E como que nós sabemos que foi escolhido? Porque ele recebeu o Espírito de Deus. A marca da escolha de Deus é o Espírito de Deus. Amém? Pegaram isso aqui? Não. O Espírito Santo de Deus, diga assim comigo, o Espírito Santo de Deus é uma marca de que sou escolhido. Posso ouvir um amém, um aleluia, glória a Deus? Então, outro ponto que nós falamos, escolhido em que sentido? Em que? Para quê? Escolhido para uma determinada função.
No Velho Testamento, quando eles tinham lá, era necessário um profeta. Então o Espírito Santo vinha sobre alguém para que ele fosse, então, profeta. Aqui precisa-se de um rei. O Espírito Santo veio sobre uma pessoa, no caso aqui Davi, para então ser rei de Israel. Então, a experiência no Velho Testamento com o Espírito Santo estava condicionada a um papel, a uma missão, a uma tarefa. Davi tinha o Espírito Santo sobre ele, por quê? Porque ele era o rei de Israel. Então diga assim comigo, a primeira marca do Espírito Santo, no Velho Testamento, é a escolha para uma tarefa específica. Amém? Pegaram isso aqui? Não. Hoje eu falei de manhã, eu quero falar de novo. Hoje eu não quero pregar, né? Eu não quero tentar. Eu vou tentar, né? Porque a gente se empolga, né? Enfim, mas eu quero dar uma aula aqui. Hoje eu quero mais assim, eu vestir o jaleco de professor e dar uma aula aqui de Bíblia com vocês aqui. Então, primeira característica no Velho Testamento, o Espírito Santo era então a escolha. E a segunda característica, então, foi o que eu já falei, é uma capacitação. Então, primeira característica, a marca da escolha. Olha, está aqui a marca, é um sinal de que esse é o escolhido e não tem discussão. Segundo, o Espírito Santo vinha capacitar para, dotar de habilidades. Aqui fala de habilidades específicas para aquela função, no caso aqui, rei. Davi, sobrenaturalmente, foi capacitado para ser rei. Capacidades espirituais para governar um país, para governar uma nação, para lutar com Golias, para enfrentar exércitos, para liderar pessoas, para formar mais outros líderes e por aí adiante. Uma capacitação sobrenatural. Então diga comigo assim, o Espírito Santo tem a marca da escolha, mas também da capacitação. Amém? Então isso aqui é basicamente, no Velho Testamento, a experiência com o Espírito Santo se dava para mostrar uma escolha, mas também para capacitar rei, profeta, sacerdote e por aí vai. E aí a gente vai depois falar sobre algumas dessas marcas. Então, agora no Novo Testamento, eu deixei o Novo Testamento um pouco de lado, agora vamos voltar para o Novo Testamento. O Novo Testamento vai possuir também as mesmas duas marcas que eu falei, escolha e capacitação, só que entra algo superior a tudo isso, algo maravilhoso. O Espírito Santo agora, ele não vem somente sobre pessoas, o Espírito Santo vem dentro das pessoas. Posso ouvir um amém, um aleluia? A experiência do Espírito Santo no Velho Testamento é ele o quê? Sobre pessoas. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem dentro das pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar nas pessoas. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então, o Novo Testamento vai inaugurar um outro nível de experiência com o Espírito Santo. Não mais uma experiência mas uma experiência interna. Uma experiência interna. Então, no Velho Testamento, falava de escolha e falava do que mais? Quem lembra? Capacitação. No Novo Testamento, qual é agora a característica? Se é dentro, não é mais fora. No Novo Testamento, é dentro. Significa que no Novo Testamento vai trazer uma outra palavra. No Velho Testamento, escolha, capacitação. No Novo Testamento, intimidade, relacionamento. Oh, alguém dá um aleluia, glória a Deus. Amados, o Espírito Santo agora, através do Espírito Santo em mim, eu posso ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo, um relacionamento muito mais profundo. Posso falar algo para você? Você recebe? Você pode ter um relacionamento muito, muito, muito superior ao que Davi teve com Deus. Meu Deus, alguém nem fala aleluia, glória a Deus. Como diz um pastor amigo meu, você perdeu uma chance de dar um xicharábias aí, um aleluia, um glória a Deus. Amados, intimidade. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo vem trabalhar comigo, com você e com qualquer cristão, o conceito de intimidade, sem perder os outros dois. Não se perdeu os outros dois características do Velho Testamento. Então agora, no Novo Testamento, nós temos uma experiência com o Espírito Santo
sobre nós e uma experiência dentro de nós. O Espírito Santo, então, eu e você precisamos entender que ter comunhão com o Espírito Santo, você precisa entender a experiência do Espírito Santo sobre você e uma experiência do Espírito Santo em você, ok? Isso é tremendo. Sobre você, fala do quê? Duas palavrinhas? Sobre você, duas palavras. Escolha, capacitação. E no Novo Testamento vai incluir algo que é em mim, que tem uma palavra? Intimidade. Opa, bons alunos, já estamos aí, né, bem avançados nesses conceitos aí. E quando eu falei de novo, voltando agora, você vai entender um pouco melhor o que eu estava falando sobre Samuel e Davi. Samuel veio com uma experiência interna. Samuel já tinha uma experiência interna também. Mas Davi vai ter aqui, não quer dizer que depois não tem também, mas Davi aqui nessa história vai ter uma experiência sobre. Quando Samuel está ali entre escolher qual seria o rapaz para ser ungido rei, ele está ali com Deus intimamente, internamente ali, será que é esse? Será que não é esse? Internamente ele pensou, é o mais velho, bonitão, saradão, grandão, um nome abençoado, só pode ser esse. Deus falou, epa, calma, não vai por aí não. Samuel, não é assim. Ou seja, internamente, há uma experiência muito forte de Samuel com Deus, e Samuel então corrige o rumo da coisa, e conserta, e aí então passa-se todos os demais filhos, não escolhe os filhos que Deus não escolheu, e escolhe então Davi. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Agora, como eu falei, eu quero falar um pouquinho com você sobre esse sobre mim. Em mim, intimidade, relacionamento, revelação da palavra. Se você precisa conhecer a palavra de Deus, você tem uma relação íntima com o Espírito Santo. Você conversa com o Espírito Santo dentro de você. Você lê a Bíblia e o Espírito Santo fala dentro de você. Queridos, no Novo Testamento, talvez pareça esquisito o que eu vou falar para você. No Novo Testamento você não precisa mais ouvir a voz de Deus audível, como muitos ouviram no Velho Testamento. Por quê? Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Por isso também você vai ouvir poucas experiências, embora é extremamente atuante. Você vai ver poucas pessoas falando, ou você não vai ver muito falando sobre experiências com anjos falando. Por quê? Eu digo para você, escute o que eu vou te falar. Você tem algo muito melhor do que um anjo falando com você. Você tem o Espírito do próprio Deus dentro de você. Eu não estou aqui, por favor, anulando o ministério dos anjos, que são espetacular. É uma matéria maravilhosa no cristianismo. O Espírito Santo, sim, trabalha no Novo Testamento, e os anjos, aliás, sim, trabalham no Novo Testamento, e é uma matéria muito importante. Quem sabe um dia a gente fale aqui sobre angiologia, né? Falar sobre anjo aqui. Mas eu quero falar sobre o Espírito Santo, sobre você. Quando a gente fala, então, do Espírito Santo sobre nós, eu queria usar aqui alguns exemplos do Velho Testamento, de experiências de homens que tiveram o Espírito Santo sobre eles, e o quanto isso é impactante, e também vai acontecer no Novo Testamento. Eu quero falar então sobre alguns, eu escolhi alguns, podia escolher vários, mas escolhi alguns que extremamente significativos. Eu quero começar falando sobre Moisés. Olha só o que foi o Espírito Santo sobre Moisés, para vocês terem uma noção do que era a relação desses homens com o Espírito Santo sobre eles. Números capítulo 11, versículo 17. Números 11, 17, olha só. Está falando sobre a experiência do Espírito Santo sobre um homem chamado Moisés. E eu descerei e falarei com você, no caso Moisés, e tirarei do Espírito que está... Estão lendo lá, não? E tirarei do Espírito que está sobre você, e porém sobre eles. O que, só fazendo um parênteses, aqui está sendo escolhido 70 pessoas que vão ajudar Moisés numa tarefa. Tirarei do Espírito Santo que está sobre você e porei sobre eles. Eles o quê? Eles o que quiserem fazer. O que esses homens cheios do Espírito Santo vão fazer? O Espírito Santo sobre eles vão fazer? Eles o ajudarão numa tarefa fácil? Não. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de quê? De conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho, Moisés. Meu Deus. Alguém não fica feliz ouvindo um texto desse, não?
Amados, Moisés está conduzindo nada mais, nada menos do que 2 milhões de pessoas por baixo. Sem água, sem comida, num deserto. E um bando de reclamão. Consegue imaginar que tarefa impressionante que era pastorear um rebanho desse? Amados, é algo tremendo. E Deus chega e fala assim: Moisés, é o seguinte, eu vou separe para mim 70 homens, e eu vou tirar do espírito que está sobre você, e eu colocarei sobre 70 pessoas que vão te ajudar. De novo, aqui voltando àquilo que eu falei, as 2 características do Espírito Santo. Tarefa específica. Queridos, Deus está dizendo: Moisés, você não tem que fazer sozinho essa tarefa. Moisés, eu vou colocar o Espírito que está sobre você, sobre outras pessoas, para te ajudar. Queridos, olha que tremendo isso, o Espírito Santo vem sobre pessoas, e vem sobre pessoas para fazer coisas específicas. A experiência, escute isso que eu vou te falar, a experiência do Espírito Santo em você é para todo mundo ter as mesmas características, os mesmos privilégios, mas o Espírito Santo sobre você são em tarefas específicas. O que eu estou dizendo? Que o Espírito Santo sobre uma pessoa não quer dizer que seja a mesma coisa do Espírito Santo sobre outra. Com uma pessoa, o Espírito Santo sobre ele vai capacitá-lo a algo específico. Outra pessoa, a outra situação específica. Não necessariamente eu e você teremos a mesma capacidade no que se refere a ajudar na condução do rebanho do Senhor, do reino de Deus. Agora, internamente, o que você pode, eu posso. O que eu sou, você é. O que Jesus é, você é. O que Jesus é, eu sou. Nós somos extremamente iguais. E o Espírito Santo trabalhará e nos capacitará da mesma forma. Posso ouvir um amém, um aleluia? Mas você precisa entender que sobre você, sobre o teu irmão, sobre a tua irmã do teu lado, não necessariamente será igual. Mas guarde isso. O Espírito Santo sobre alguém sempre, diga comigo sempre. E sempre no grego é? E no hebraico é? E no chinês é? Sempre é sempre. Sempre o Espírito Santo sobre alguém não é para embelezá-lo, não é para torná-lo bonitão, não é para torná-lo famoso, mas é para capacitá-lo a ajudar o Rei dos Reis, Senhor Jesus, no seu trabalho. Não, você não está ouvindo, você não está ouvindo. Jesus está dizendo, amados, pega aqui Moisés, troque Moisés e coloque Jesus. Tira Moisés dessa história e coloque o Senhor Jesus. Deus falando para Jesus: filho, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e eu colocarei sobre os teus irmãos e eles te ajudarão no ministério que eu dei para você, meu filho. É isso aí, pode aplaudir. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: o Espírito Santo sobre mim me capacita especificamente para ajudar a Jesus. Amados, ajudar Jesus. Você não está entendendo? Ajudar a Jesus. Será que Jesus não podia, não pode fazer tudo sozinho? Pode ou não pode? Mas Ele quer? E por que Ele não quer? Porque Ele ama você, Ele ama a mim. E tudo que é dele é meu, tudo que é teu é meu, é dele, é nosso. É uma família, nós somos um, aleluia! Ah, mas você não sei se você pegou isso, mas isso é lindo demais. Coloca lá o versículo 25 agora, desse mesmo capítulo. Olha lá, o Senhor então desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava, o quê? Estava o quê? Sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades, 70 pessoas. Quando o Espírito veio sobre elas, o que elas fizeram? Profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo.
Amados, o que significa isso? Não quer dizer que eles perderam o Espírito Santo, porque não profetizaram mais. Mas é que a hora que o Espírito Santo vem a primeira vez, é um reteté só. Quando a pessoa tem a primeira experiência com o Espírito Santo, ele sai profetizando, cantando, aleluiando, sapateando, é uma coisa impressionante. Mas depois você vai voltar e você vai fazer o que realmente você foi ungido para fazer. Capacitado pelo Espírito de Deus para fazer. Então eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo está dentro de você, aleluia, glória a Deus. Mas o Espírito Santo quer vir sobre você. Eu vi essa semana na aula na FATEM, era uma matéria de prática ministerial, dar a oportunidade para pessoas pregarem, ensinar a pregar. E aí nós demos a oportunidade para uma pessoa, uma irmã, para trazer uma palavra, ela se voluntariou para ser uma das pregadoras da aula. Ser ali, então, dar a aula. 10 pessoas foram escolhidas. E ela, 6 meses de experiência com Deus, 6 meses de experiências com Deus, e ela falou uma frase que ela já começou detonando. Ela falou assim: eu ouvi de um professor que uma das coisas mais perigosas uma das orações mais perigosas que você pode fazer na vida é: eis-me aqui. Quando você diz para Deus, eis-me aqui, oh Jesus, Ele leva a sério essa oração, Ele guarda. E uma hora Ele vai chegar para você e falar: você não orou um dia, eis-me aqui? Pois é, vamos conversar agora? Não. Eu tenho uma coisinha para você, eu vou te dar o meu espírito para você fazer isso. E ela disse, e quando foi escolhido os 10 alunos para dar aula, eu disse, eis-me aqui, agora eu estou aqui tremendo que nem vara verde. E essa moça, uma oportunidade de falar 10 minutos, ela falou 5,5 e nós aplaudimos ela em pé. Tremia que nem vara verde, você precisa ver como é que era. Mas uma palavra tremenda. A alma dela tremia, mas o espírito urrava. Como diz o irmão assembleano, né? Rajava. Rajava. O que eu quero dizer algo para você, o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo capacita você. O Espírito Santo vem sobre você para capacitar. Olha o versículo 28. Olha só o que aconteceu lá. Depois disso tudo, olha o que aconteceu. Josué, vocês conhecem Josué. Josué, Jericó, muralha. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu. Mas imagina o reteté acontecendo, o cara vai lá e atrapalha. E Moisés interferiu o reteté lá e disse: Moisés, meu senhor, proíba eles. Mas não pense isso, o reteté acontecendo, o cara vem, para de profetizar. Olha lá, proíba. Aí Moisés, olha a resposta de Moisés. Mas Moisés respondeu ao Josué, ao líder em treinamento: você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Espírito pusesse o seu Espírito. Quem dera cada um de vocês aqui nessa sala recebesse o Espírito Santo sobre vocês. E vocês entendessem quem vocês são no reino e o que nele vocês podem. Amados, aí você vai entender valentes como, por exemplo, Charles Wesley. Amados, Charles Wesley, fundador da Igreja Metodista, um grande avivalista do passado. Charles Wesley, cheio do Espírito Santo nele, sobre ele. Charles Wesley fala uma frase famosíssima. Ele diz assim: quem dera eu tivesse 100 homens cheios do Espírito Santo, eu revolucionaria o mundo. Só 100. Só 100 pessoas impactadas com o Espírito Santo dentro delas e sobre elas, amados, nós mudaríamos o mundo. Por isso eu quero dizer algo para você. Essa frase de Moisés: quem dera. Quem dera as pessoas viessem no culto, lessem a Bíblia, tivessem um relacionamento com o Espírito Santo, para buscá-lo sobre eles. E dissesse, pelo Espírito Santo, aquela oração que a mocinha da pregação falou. Qual é a oração? Só fala, não ora, tá? Só fala, não ora. Para tomar cuidado, só fala, não ora isso. Qual é a frase dela? Eis-me aqui, envia a mim. Amados, Deus leva a sério essas orações. E o Espírito Santo vem sobre alguém
marca alguém. E o texto é lindo, né? E o Espírito Santo se apoderou de Davi. E o final do versículo é tão tremendo. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo se apoderou de Davi e Samuel foi embora. Sabe por que Samuel foi embora? Porque agora já tem ungido. Pronto, eu já fiz minha tarefa. Não preciso mais de nada. Nós já temos um cara aqui que o Espírito Santo está sobre ele. E o nosso país encontrou solução. Aleluia! Vocês estão ouvindo essa mensagem? Isso aqui é tremendo. Agora vamos falar sobre uma outra pessoa. Se alguém estiver grávida, eu estou citando alguns nomes, pode botar nome no filho aqui, tá? Vou citar aqui, ó. Vou falar sobre o Balaão. Balaão. Você pode chamar ele de Balinha, Balaão, né? Um apelidinho pro Piazinho. Não, mas esse cara aqui não é uma boa, não, viu? Esse cara aqui é melhor não botar o nome dele, não. Mas, enfim, ele teve uma experiência fantástica, o tal do Balaão. Números 24, versículo 2. Olha só a história desse cara. Então, está falando de Balaão. Balaão viu Israel acampado, tribo por tribo. Ele devia estar em cima de uma montanha. Tribo por tribo. E o Espírito de Deus veio. Mas esse cara não era muito coisa boa, não, viu? Esse cara tinha sido ganhado dinheiro para profetizar contra Israel. Mas ele foi em cima de uma montanha e o Espírito Santo veio sobre ele. Você ganhou dinheiro para profetizar contra o meu povo? Tá bom. E o Espírito Santo veio sobre o cara. Meu Deus. Aí põe o resto. E ele pronunciou esse oráculo, que é uma profecia, uma palavra. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos... Da onde veio essa possibilidade de ver claramente? É lógico que você não está falando de ver aqui, né? É ver espiritualmente. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. Quem tem o Espírito Santo de Deus faz você abrir os olhos e ver o que ninguém vê. Aleluia. Olha o versículo. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. E aí daí ele vai sapecar uma bênção no povo de Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, o cara recebeu o Espírito Santo sobre ele. E ele começou a ver. Ele não conseguia ver sem o Espírito Santo. Mas agora com o Espírito Santo sobre ele, ele começa a ver coisas que ele não podia ver. E de novo aqui, queridos, ele vai ver dentro do seu ofício. Ele não vai receber uma capacitação fora do ofício. Uau! Amados, isso aqui é tremendo. O Espírito Santo nos capacita e ele então libera uma palavra muito poderosa na vida do povo de Israel. Aí eu quero agora falar sobre um outro cidadão. Também, quem quiser botar o nome do Piazão, né? Nós temos aqui o Otoniel, ou Otiniel, né? Você pode chamar ele de Ot, né? O Ot, né? O Otinho, aleluia. O Niel também pode chamar ele, não é para dar ele, né? Deixa para lá. Juízes, olha só Juízes 3, versículo 9. Isso fala de um dos juízes de Israel, um grande rapaz, um grande homem de Deus. Olha lá o que diz Juízes 3, 9. Mas quando, está falando de uma condicional, mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de... Não era qualquer um, não. O irmão mais novo de Caleb. Só para garantir aqui. O irmão mais novo de Caleb, o grande amigo de Josué. Que os libertou. Põe o versículo 10. E o Espírito do Senhor veio... De modo... Olha lá. Veio sobre ele... De modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cujã-Risataim, que é o inimigo, o rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. 11. E a terra teve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Amados, ninguém ensinou Otoniel. Caleb, que é um valente tremendo, Caleb não ensinou Otoniel, deve ter ensinado alguma coisa, mas essa grande capacidade de vencer um rei, de vencer e colocar um país e fazer esse país viver por 40 anos em paz, é só porque tinha o Espírito Santo sobre ele. Troca Israel pela sua casa.
Troca Israel pela tua empresa. Troca Israel pelo teu ministério. Amados, enquanto você estiver liderando, estar na frente da sua casa, a sua casa terá paz. A sua casa terá paz. A empresa que você lidera terá paz. Aqueles com quem você vive terá paz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Capacitar você. Aleluia! Eu não sei se você reparou, eu quero chamar a atenção, vale a pena. Vários nomes que eu citei aqui vai dizer, por exemplo, eu falei aqui do Otoniel, né? Do Otoniel. Olha só, ele termina dizendo assim: então a terra ficou em paz durante 40 anos, e 40 anos, Otoniel, filho de Kenaz, então veio a falecer, ou seja, acabou. Mas o que eu quero chamar essa expressão, filho do fulano, irmão do fulano. Queridos, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, vai honrar o nome dos seus pais. O Espírito Santo vai fazer algo tão lindo na sua vida, que até o nome dos teus pais serão honrados. Fulano, filho do ciclano. O ciclano não fez nada, mas o filho e a filha ungida, Deus usou poderosamente. Por quê? Porque era melhor que o pai? Não! Porque o Espírito Santo veio sobre ele. Amados, isso é maravilhoso. O Espírito Santo trazendo dignidade novamente à família. Eu não sei quem eram os pais dessa pessoa, mas o nome desse homem passou a ser importante. Por quê? Porque o seu filho e a sua filha foram cheios do Espírito Santo sobre eles. Alguém está aqui comigo? Não, aleluia. Agora vamos para um outro aqui, esse é mais conhecido. O Eliseu. Eliseu, o profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Olha lá. Depois de atravessar, Elias é o profeta velho, disse ao Eliseu, o profeta novo: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você, Eliseu? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ou em outra versão vai dizer: eu quero receber por herança. Escute isso. Não é só receber porção dobrada. Eu quero receber por herança porção dobrada. Amados, é diferente de somente receber porção dobrada. Eu quero receber por herança porção dobrada. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, Elias, falo, não falo. Elias, eu quero ser o teu filho, eu quero ser o teu sucessor, eu quero receber o que você tem por ser o teu filho na profecia, por ser o teu filho no ministério. Meu Deus! Isso é muita visão, é muito discernimento. Elias falou: mal te conheço, piá. Elias dá umas geladas em Eliseu que eu não entendo muito bem, mas tá bom. Eliseu persegue Elias. E aí ele diz, né? Agora olha o versículo 15. Olha o 15 agora. Quando os discípulos, ou seja, os discípulos de Elias, os profetas em treinamento, tinha uma escola de profetas. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. O que é o espírito profético de Eliseu? O Espírito Santo, queridos. Mas o Espírito Santo na profecia. Não é o Espírito Santo para ser rei, não é o Espírito Santo para ser agricultor, não é o Espírito Santo para ser cantor, não é o Espírito Santo para ser um general, é o Espírito Santo para ser profeta. Porção dobrada de profeta, não é porção dobrada de rei, não é porção dobrada de músico, não é porção dobrada de outra coisa, é porção dobrada de profeta. Por quê? Porque Elias só tinha isso para dar. Elias só podia dar o que ele era, o que o Espírito de Deus sobre ele deu a ele. Meu Deus, você está me ouvindo? Amado, isso aqui é tremendo. Uhul! Olha lá. Então foram ao seu encontro e o quê? Prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós teus servos temos 50... Deixa para lá, isso aí é outra parte. Amados, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, as pessoas perceberam, isso aqui tem um fator enorme. Falo, não falo. Quando o Espírito Santo está em você, as pessoas não percebem muito. Mas quando o Espírito Santo está sobre você,
O Espírito Santo mostra. O Espírito Santo sobre a pessoa. Eu falei aqui que é uma marca de escolha. Lembra que eu falei? Uma marca de escolha. O Espírito Santo sobre alguém identifica-o. E eu quero dizer algo para você. Se uma pessoa, outros profetas viram a unção, você consegue imaginar os demônios? Você consegue imaginar um demônio vendo uma pessoa com o Espírito Santo sobre ela? O Espírito Santo na pessoa também, é lógico, é filho, maravilhoso. Mas quando ela olha o Espírito Santo sobre alguém, eles dão uns 3, 4 passos para trás e falam, opa, peraí, o negócio ali é pesado, o negócio ali está forte. Existe uma pessoa que está com o Espírito Santo, aleluia. Alguém está ouvindo essa mensagem? Agora eu vou dar uma outra sugestão para quem está grávida, de menino, lógico, né? Aleluia. O outro personagem que eu quero dar para vocês aqui é um nome bonito também, né? É o Amassai. Olha que nome, Amassai. Amassai, parecendo, né, o nome daqueles povos não sei se da Etiópia, agora fugiu. Quênia, tem um povo, os Massais no Quênia, mas deixa para lá, não vai, não, entendeu? Mas o Amassai é fantástico. Amados, esse cara aqui, se eu achar no céu, eu vou dar um abraço nele. Aliás, vou querer ser amigo dele, porque é bom ser amigo desse cara. Vocês vão entender por quê. 1 Crônicas 12, 18, olha só o que diz a história do cara. Então o Espírito veio sobre quem? O Amassai. Oh, Jesus. Diga comigo, Amassai. Sabe o que significa Amassai? Aquele que leva uma carga pesada. Oh, aleluia. Oh, o nome do homem. Sobre Amassai, ele era o que então? Chefe do batalhão dos 30. E ele disse, os 30 soldados, os generais de Davi, somos teus, ó Davi, e estamos contigo, ó filho de Jessé. Olha lá, filho de Jessé, citando o nome do pai ali. Paz, paz seja contigo e com teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você entender melhor a história do Amassai. Davi, um grande homem de Deus, fabuloso, gigante, tremendo, maravilhoso. Davi, então, quando fugia de Saul, rei, Davi vai para uma caverna, onde ele fica isolado, escondido. Ali ele vai conhecer uns 400 caras, endividado, seprocado, serasado. Né? Os caras só encrenca, sabe, devendo pensão, né? Só encrenca. E o cara, essa turminha que estava na caverna, e Davi se torna chefe deles. E Davi decide treiná-los. E Davi vai treinar 400 caras, que ninguém conseguia chegar perto de Davi. E desses 400, mais ou menos, tinha 30 que lideravam os 400. E desses 30, tinha um que liderava os 30. Qual é o nome desse um? O Amassai. Olha aí, olha só. Você consegue imaginar quem era o tal do Amassai? E ele não era líder só porque ganhou o cargo. Ele é líder porque ele era bom também na batalha. Amados, o Amassai. O texto diz ali, põe de volta o texto por gentileza, diz lá, então entrou o Espírito, aliás, o Espírito, põe lá o texto, então o Espírito veio sobre Amassai, e ele então fala algo tremendo, queridos. Ele diz ali, Davi, somos teus. Davi, nós somos ungidos para ser seu, para estar a teu serviço, não ao nosso. Davi, é para estar ao teu serviço e não ao nosso serviço. Olha lá que ele diz mais, o quê? Paz seja contigo e com os teus. Amados, os caras eram bons de briga, os caras eram valentes, os caras eram, mas eram uns ninja. Mas o Espírito Santo veio sobre eles para eles brigar ou para trazer paz? Paz. Mas se porventura alguém tentasse quebrar a paz, aí a coisa encrencar. A Bíblia é tão... Agora, olha, vamos continuar, o texto é lindo, vamos continuar aqui. Põe para mim agora o versículo 21.
Olha lá, lembra que eu falei sobre ajudar? O Espírito Santo vem para ajudar, papapá, papapá. E eles o quê? Ajudaram. Agora, olha só o que aconteceu com essa turma toda aí. E eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque, no caso dos inimigos, pois todos eles eram o quê? Guerreiros e eram líderes no exército dele. Deixa eu ler da minha versão aqui. Põe o 22. 22. Diariamente chegaram os soldados para o quê? Quem estava ajudando Davi? Os soldados com o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo estava sobre esses soldados? Porque veio primeiro sobre o líder. Meu Deus. Até que o seu exército, o exército de Davi, tornou-se tão grande como o exército de Deus. Como que eu vou descrever o exército de Davi? Me dá aí como que eu posso descrever o exército? Se alguém perguntasse naquela... Ei, descreve para mim o exército do grande Davi. É igual ao exército de Deus, cara. Rapaz, eu não sei como é que é, mas exército de Deus, exército de anjo é igual. Homens, meu Deus. O exército de Davi eram homens cheios do Espírito Santo sobre eles. A tal ponto que se tornou parecido, similar ao exército de Deus. Outro texto que vai falar sobre esses caras aqui, vai falar assim: e quando olhavam para o rosto desses soldados, pareciam como rostos de leão. Pegaram, não? Quem é cheio do Espírito Santo sobre ele fica com cara de quê? Cara de quê? De quê? Por quê? Porque o nosso general é o quê? O leão da tribo. Meu Deus! Amados, eles ficaram parecidos com quem? Com o líder. Quem que é o líder? Jesus! Meu Deus! Vocês estão ouvindo essa mensagem aqui, não? Se eu ainda não convenci você, mamãe, a ter um nome para o menino, vou botar mais um aqui. O Azarias. Oh, aleluia. Olha, é só nome bom, hein? O Azarias. Pode chamar ele de Azar. Não, Azar não vai dar. O Azinha, o Azarias, o Urias. Não, enfim, deixa para lá. Ó, o Azarias, esse cara aqui é fera também, cara. Não é brincadeira. O nome é meio feio, mas ele é bom. 2 Crônicas 15, versículo 1. Olha só, vocês estão comigo aqui? Não. Estão sendo abençoados aqui nessa palavra? Aqui não. Aleluia. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de... Olha de novo, citando o filho do cara, o pai do cidadão. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Asa é o rei de Judá e de Benjamim. Encontrou-se com Asa e lhe disse: escute-me. Asa, já está chamando o rei de Asa, nem rei Asa, né? Já está na intimidade. Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim. Nesse momento, Israel e Judá estão separados, 2 países. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Próximo. Durante muito tempo, Israel esteve sob o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Próximo. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e Ele o deixou que o... mas isso aqui é lindo, olha lá. E Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Até aqui. Amados, esse texto está falando que Asa, o rei de Judá e Benjamim, está desanimado. O povo está desanimado. Até que alguém cheio do Espírito Santo sobre ele. Ele vem e traz uma palavra para o rei. E traz uma palavra para aqueles que estão ali ao redor. E o texto diz, olha o versículo 7 e 8. 7. Mas sejam, olha lá, o cara cheio do Espírito Santo falando com os outros. Mas sejam fortes e não desanimem. Agora é para dar um glória, olha lá. Pois o trabalho de vocês será recompensado. Versículo 8, ó 8. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded,
O rei Asa, o quê? Encheu-se de coragem, porque alguém com uma unção sobre ele falou. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra, de Judá e Benjamim, das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Amados, quando alguém cheio do Espírito Santo, sobre ele, falou de tal forma, que o rei se encheu de coragem. E o que o rei fez? Eu vou resolver os meus problemas. Eu vou enfrentar os demônios que estão escondidos na minha casa. Existem demônios que têm prevalecido na minha família. Existem demônios que estão prevalecendo sobre a minha empresa. Existem demônios escondidos. Existe idolatria. Existe postes ídolos. Existem demônios, entidades escondidas. E o rei Asa falou, sabe o quê? Chega, agora eu vou enfrentar esse negócio. Eu vou limpar a minha terra. Eu vou livrar o meu povo. Porque o Espírito de Deus falou comigo. Aleluia! Amados, quantas vezes você falou com alguém que está desanimado, cheio de demônio, e a pessoa continua igual? Nós precisamos do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo dentro de você é algo fabulosíssimo, superior a tudo que eu estou te falando. Mas o Espírito Santo sobre você, ele te capacita em tarefas, em situações específicas, para você enfrentar coisas que você não enfrentaria normalmente. É uma hora você entender, Deus, o inimigo está prevalecido, o inimigo está prevalecendo, o inimigo está ganhando a guerra. Meu irmão, busque o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Ou procure alguém que tenha unção. Querido, se você não tem essa unção específica, eu tenho certeza que do seu lado tem alguém que tem. Procure, se submeta ao corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo tem alguém ungido. Eu não estou falando que você não é, eu estou falando que tem pessoas no corpo de Cristo que sim, tem unções específicas para batalhas específicas. E por isso somos corpo, por isso somos igreja. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Coisa linda isso, tremendo demais. Uau! Amado, não sei se você gostou das minhas opções de nomes, mas eu vou dar um último para a gente encerrar. Eu vou falar sobre um outro personagem fantástico. Jesus. Aleluia, aleluia. Pronto, Jesus. Aleluia. Esse é o nome que está sobre todo nome. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Amados, olha só a experiência de Jesus. Eu estou falando de Jesus, hein? É Jesus, hein? Isaías 61, versículo 1. Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor está... Está o quê? Jesus está falando isso, hein? Ele vai citar isso em Lucas depois. Porque o Senhor, o que ele fez? Me ungiu, me capacitou, para quê? Para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Vocês percebem que ele não falou que o Espírito Santo está em mim para isso? Alguém tem dúvida que o Espírito Santo estava em Jesus? Claro que não. É o Filho de Deus, é o próprio Deus. Mas Jesus só pôde pregar a palavra. Jesus só pôde curar os enfermos. Jesus só pôde fazer o que fez e nós vemos escrito na Bíblia. Porque o Espírito Santo veio sobre Jesus. E se o Espírito Santo veio sobre Jesus, você acha que não vai, com você vai ser diferente? Agora, pode até vir o louvor aqui para me garantir que eu vou acabar. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Aí vocês conhecem de cor esse texto, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer em vocês. Em vocês. Não. Descer sobre vocês. E serão o quê? Olha lá, de novo, específico. E serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e na Fazenda Rio Grande. Aleluia. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo, Jesus recebeu o Espírito Santo sobre ele e o capacitou. E agora o Espírito Santo vem sobre a igreja. Só que quando vem sobre a igreja, não precisa abrir, mas lá em Efésios vai dizer assim, e ele repartiu. Ali ele recebeu sobre, aqui no Efésios capítulo 4 vai falar, e ele repartiu. Romanos capítulo 12 também vai falar que ele deu uns para, outros para, e ele deu conforme a medida da fé. Somos muitos membros, somos um corpo, mas muitos membros. Significa que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele não vem igual para todos. O Espírito Santo vem sobre a igreja, mas sobre... Aleluia. Mas quando lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo realmente desceu, Pentecostes, e a Bíblia diz que desceu sobre como chama de fogo sobre a cabeça de cada um. E passaram a falar em novas línguas. Amados, o Espírito Santo quando veio sobre a igreja, ele veio repartido. E uns ele deu para, outros ele deu para, outros ele deu para, outros ele para. Significa isso. Você quando é salvo, você recebe a vida de Deus no seu espírito, através do Espírito Santo. Mas você como igreja, recebe o Espírito Santo sobre você, para você exercer o ministério. Para você exercer um papel. E resumindo, você recebeu o Espírito Santo para você fazer o quê para Jesus? Voltando, o que os 70 fizeram com Moisés? O que eles fizeram com Moisés? Ajudaram Moisés. O Espírito Santo vem sobre nós. Cada um de um jeito. Para que a gente possa ajudar quem? A Jesus. Por isso Jesus abre uma mensagem como essa aqui no plateia, aqui na internet. Eu gostaria de contar com você. Eu preciso de você. Jesus foi ser batizado por João Batista. E João, quando viu que era Jesus, ele disse, você está maluco? Não falou assim, mas é a minha interpretação poética. Você está doido, Senhor? Está maluco? Senhor, oxe, como? Eu batizar o Senhor? Não, ao contrário, é o Senhor que tem que me batizar. Aí o que Jesus responde para João? João, convém que a gente cumpra toda justiça. O que significa isso? Falo, não falo. Quando você está vivendo o seu ministério com a unção específica que você tem, isso é justiça. Quer que eu fale mesmo? Quando alguém está sofrendo por algo que você poderia estar fazendo e não está fazendo, isso é injustiça. Alguém está sofrendo. Alguém está precisando de uma resposta. Alguém está precisando de um milagre. Alguém está precisando de uma visita. Alguém está precisando de um colo. Alguém está precisando de uma ajuda. Alguém está clamando por socorro. Vocês conseguem imaginar fora dessas paredes? Toda quinta-feira temos ido com um grupo aqui de evangelização no UPA. Amados, todas as sextas-feiras, tentativas de suicídios várias vezes. Pessoas dando entrada no UPA por tentativa de suicídio várias vezes. E tem um grupo de valente lá. Aqueles cujo espírito de Amassai está neles. Oh, aleluia! Eles estão lá. Falando de Jesus lá no UPA. Enquanto alguns de nós estamos tomando sopa. Poderíamos estar ajudando. Não estou falando que você tem que fazer isso. Mas se o Espírito Santo te incomodar, se o Espírito Santo que está sobre você para você evangelizar vidas.
Não se negue. Diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Temos crianças aqui do lado. Precisamos de professores para as crianças. Simples assim, professores aqui para as nossas crianças. Precisamos de instrumentistas. Amém? Não? Alguém diz amém aí? Não? Aleluia. Precisamos de cantores. Precisamos de técnicos de som. Precisamos de líderes de grupo familiar. Precisamos de pastores. Precisamos de... Eu, pastor Priscila, eu, Papi Priscila, precisamos de pastores para nos ajudar a pastorear o povo. Precisamos de líderes de jovens, líderes de adolescentes, juniores, líderes de mulheres. Nós temos uma carência na igreja. Nós precisamos de um trabalho com idosos. Deus tem nos aproximado de casas de passagem, casas de crianças que precisam de carinho, precisamos de ajuda. E sabe onde está a resposta do sofrimento do mundo? Aonde está a resposta do sofrimento do mundo? Só num lugar: na igreja de Jesus. Sabe por quê? É o único lugar? Porque somente na igreja de Jesus estão os ungidos. Só na igreja estão os capacitados pelo Espírito Santo. Aqui é um celeiro de soluções. Aqui está um celeiro de possibilidades enormes. Enormes, 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 enormes. Aleluia! Aleluia! Mas tem uma situação bem difícil, mas é maravilhosa. Só o Espírito Santo pode tocar você. Eu posso aqui fazer uma engebrança aqui para emotivamente convencer você a dizer sim. Vamos fazer uma campanha missionária. E aí eu boto o teatrinho, faço um monte de coisa aqui. E aí comovo as pessoas e daqui uns 6 meses já desistiram. Eu sonho ver como o exército de Davi. Era tão intensos no espírito que parecia como o exército de Deus em andamento. O rosto deles brilhava e parecia como o rosto de leões. Sabe o que significa rosto de leão? Significa que o que ele quer, ele busca. Ele não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Determinado, convicto. Essas são as marcas do Espírito Santo na vida de alguém. Amado, se você vem na igreja e não está errado, apenas para ser abençoado, receber uma bênção, receber uma graça, poder ir embora para continuar trabalhando, amém. Receba isso. E eu quero dizer, isso é de graça. E Deus faz isso com grande amor. Mas eu quero falar como Moisés. Ah, se todo o povo, se todo o povo recebesse o Espírito Santo sobre eles e profetizassem e falassem em nome de Deus. Se isso acontecesse. Mas eu quero dizer, Jesus já veio. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E Ele está aqui hoje, estará aqui amanhã, estará aqui domingo que vem, estará aqui semana que vem, até que alguém diga: Você sabe onde nasceu esse eis-me aqui, né? Deus chega para Isaías e fala: Isaías, quer dar um passeio? Aí Isaías fala: Pois não, vamos dar uma passeada, vem aqui no céu. Mas Deus, é para voltar, né? Não, né? E aí Isaías diz que no ano da morte do rei Urias, esqueci. Urias? Não é Urias. Urias é. No ano da morte do rei tal, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eu comecei a ouvir uma conversa entre aquele povo que estava no céu.
E Deus disse: a quem enviarei se essa população está sofrendo? A quem enviarei? E o cidadão ali atrás da moita, ali no céu, só indo. E Deus ali papeando com os anjos, com os querubins e tal. Certamente o Espírito Santo, Jesus, estava ali também. E eles ali papeando, e o Isaías assim, sabe? E aí ele aqui, o Senhor diz: a quem enviarei? E o Elias está aqui no tarde da noite aqui. E ele gritando lá: quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? E aquele eco, né? A quem enviarei? Aí o Isaías está aqui na tarde da moita aqui do céu. Sei lá, é minha invenção poética aqui, por favor, né? Está lá atrás da Isaías aí fala assim: eis-me aqui, envia-me. Isaías, Deus olha para Isaías. Ele olha para Isaías: tem certeza? Senhor, como irei se eu tenho os lábios impuros e habito num povo de impuros lábios? Ele fica tranquilo. Ele vai com uma tenaz, que é uma espátula que pega brasa quente. Brasa quente. Pega uma brasa e toca no lábio de Isaías e diz: estou santificando a sua boca. Amados, Jesus já santificou a sua boca na cruz do Calvário. Significa que da sua boca só sai coisa boa. Aleluia. Palavras de vida e não de morte. Palavras de abundância e não de escassez. Palavras de saúde e não de doença. Porque na minha boca existe um. Vamos colocar em pé, vamos voltar, aplaudir Jesus, aleluia, aleluia.